Fala, atleta, como é que você tá? Tudo bem? Olha só, vamos reagir hoje àquilo que de fato nós fizemos de forma certa. Ontem deu game, olha aí, ó. Nós vamos ver Isso aqui de todos os fato dias. aí, E outra coisa, analisar, né, uma coisa que eu o que fazia nós muito, puxar fizemos muito, ontem. tanto que eu Então, já vou sair nós vamos ver isso aqui agora e de fato na já vou dizer que ganho, prática. por Dá uma exemplo, eu olhadinha quero aí, escuta fazer esse 12 reps, barulhinho que vai é bater o o nosso que ponto. a Eu gente tô no ponto aqui busca abaixo todo dia, mas do 100%. logicamente positivo, Pode vir né? montar, pode fazer um monte de coisa aqui. Operação aí, Enquanto ó. eu pego o Deu nosso equivalente aqui, ó, game, 130 é todo dia. isso. Vamos lá? Então, olha só. Dá uma olhadinha aqui no que nós fizemos ontem, né? Então, ontem foi um dia interessante, nós analisamos as notícias, fizemos todo o contexto que nós estamos nos propondo a fazer. Então, inicialmente, vimos aí a macroeconomia, vimos a microeconomia, que são notícias brasileiras aqui, que são muito importantes também. Uma, um exemplo disso é o que aconteceu ontem. O governo soltou a notícia falando do IOF e aí agora ele recuou porque ele viu a merda que ele tinha feito. Desculpa a expressão, mas quando eles começam a fazer isso, querendo ganhar voto, né, querendo ali cumprir alguma coisa que ele falou que cumpriria, e aí o que acontece? Mas vamos lá, vamos falar de política agora não, mas vamos mostrar aqui a análise do que nós fizemos ontem. E aí vimos as notícias e aí que iria acontecer e tinha bastante coisa, né? Entre 9h30 ali, 9h40 até 11 horas tinha bastante coisa para sair. A gente viu no nosso calendário econômico que tinha muita coisa para sair, um dia recheado de notícias de tourinhos ali. E aí eu falei que esse preço ele chegaria lá no ajuste, né? E naquele horário ele ficaria perto do ajuste. E realmente o preço ficou. Eu vou fazer o ao vivo de hoje, sexta-feira, dia 23. Depois, se você quiser ver, você vai lá que eu vou mostrar que esse preço ele voltou ali naquele momento ali que foi o momento inicial das notícias e eu vou falar um pouco do porquê. Mas vamos lá, olha só. Primeiro a gente fez as marcações, né? Fizemos a análise inicial. Eu mostrei até o indicador que eu comecei a criar aí e ele já faz isso aqui. Inicialmente ele já faz essa marcação para a gente. Então fizemos aí a marcação da estrutura. Então entendemos o que? Macro, micro. Basicamente, vimos as zonas de liquidação, então onde os preços tinham que ir. Essas linhas marcadas aqui, ó, elas são as zonas de liquidação. Então nós vimos que ele tinha muita coisa para pagar aqui para baixo. Vamos ver o que aconteceu, olha só. Ele, inicialmente, a gente sabia que ele tinha esses pontos muito fortes, né, de resistência e suporte. Então entendemos isso, zona de liquidação, máxima, mínima, entendemos o contexto. Pô, o contexto ainda era um contexto de queda, né? Porque ele não conseguiu romper aqui no dia anterior e ele poderia cair para poder pagar alguma coisa aqui ainda. Mas olha só o que aconteceu. O mercado abriu e aí, deixa eu colocar aqui. A gente estava marcando aqui ainda, né? Aqui marcamos um índice e aqui o mercado abriu. O mercado abriu e aí ele foi corrigir. Pô, meu contexto não era de queda? Sim, mas o mercado foi corrigir primeiro. Então o mercado corrigiu e aí nós temos o contexto, mas a gente reage ao que o preço faz. Então o preço ele gerou sua primeira estrutura. O que a gente faz? Nós vamos, mas é queda, eu vou vender. Eu vou reagir à estrutura que o preço me mostrou. Então o preço me mostrou uma estrutura compradora e uma estrutura interessante compradora, porque ele já veio, abriu aqui na banda, abriu aqui e aí ele desceu um pouquinho e subiu. Falei, opa, legal. Então, o que a gente fez? Iniciou aqui a nossa estrutura, fizemos a nossa primeira marcação. Vou tirar aqui o som. Aí. Fizemos a nossa primeira marcação e o preço deu a entrada clássica, perfeita e linda do nosso dia. O que ele fez? Vou acelerar um pouquinho aqui. Nós colocamos lá a nossa ordem, como diz a regra nossa, do nosso método que estamos utilizando. Ele basicamente pegou a nossa ordem e subiu. Foi simples assim. Colocamos a nossa ordem e aí pensamos, vou diminuir o stop. Aí eu falei, olha, não vou diminuir dessa vez de cara porque ele pode voltar e me tirar. E aí ele desceu, olha só. O que ele fez? Ele foi descendo ali. Ele desceu, pegou a gente. E olha o que aconteceu. Ele desceu um pouco mais. E aí eu falei, nossa, será que vai acontecer igual aconteceu naquele dia? E aí ele veio. Ele não poderia romper aqui, que era o fundo, né, desse candle. Mas ele desceu um pouquinho mais, eu falei, agora lascou, vai tirar a gente.
E aí, se eu tivesse subido esse stop, eu teria passado um calor muito maior, né? Teria sido muito mais desafiador. O que aconteceu? O preço rejeitou aqui a abertura e continuou subindo. Ele veio aqui, tirou uma galera e aí continuou subindo. Nesse momento aqui eu inseri a linha de ajuste, que foi essa linha aqui, ficou ali no preço. Basicamente ali ó, no 5667. Coloquei lá uma linha só para poder explicar sobre ela hoje. E você vai ver que o preço ele voltou ali. O que é o ajuste, né? Ele basicamente é um momento onde ajusta as posições, tanto de comprado quanto vendedor que passou vendido na noite. E aí ele foi ali nesse ajuste buscar isso. Então é um ponto que ele geralmente busca, principalmente quando tem bastante notícias. E aí o preço continuou, se tivesse mais contratos, poderia inclusive fazer uma entrada no final desse novo candle aqui, ó. Poderia fazer uma entrada. Por que eu poderia fazer? Porque ele fechou acima da estrutura. Então, se eu passar aqui para frente, vamos lá. Se ele fechar quebrando a estrutura do 100%, pô, igual ele acabou de fazer, eu poderia fazer uma nova entrada para poder aumentar, né, a minha mão e sair no meu gain ali tranquilamente, tá? E aí ele subiu e foi subindo aqui, deu 100 pontos, ou deu 10 pontos, o nosso objetivo era 13 pontos, e aí sim, vou diminuir meu stop, agora era a hora, pensei, né? Diminuímos o stop para ficar na posição que não tinha como perder mais, que a gente já tinha tomado 2 dias de loss, e aí o mercado ele nem voltou, né? Então aqui, ó, seria uma nova entrada para aumentar minha posição. E ele nem voltou, porque ele foi quebrando as estruturas. Esse segundo candle aqui também quebrou a estrutura desse primeiro. E aí pagou o nosso alvo ali, que foi o alvo aí de 13 pontos. Ou seja, dia perfeito. Fizemos uma entrada, pegamos os nossos pontos necessários. E aí, dentro da nossa semana, eu vim para cá, dentro da nossa semana, segunda, terça, quarta, nós temos aí basicamente o dia perfeito, né? Nós tivemos um gain, 2 prejuízos, e aí na quinta-feira nós tivemos mais um gain que nos trouxe de volta aí para o jogo, né? Nos trouxe aí de volta para R$940 de caixa. Então nós voltamos aí para o jogo. Hoje é um dia de mais um pregão. Nós vamos entrar agora para poder dar continuidade nesse projeto aí. Nós temos aí apenas 4 dias operados e está só começando nessa análise. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer com esse capital de R$1.000 como trader iniciante. Fechou? Tamo junto. Se você gostou dessa análise, se você entendeu, se você não faz análise das suas operações, tá tudo errado. Essa operação foi uma operação perfeita, eu só acertei ela porque eu analisei as outras. E é muito importante. Então analise suas operações. Fica a dica para você. Tamo junto, até depois do fim. Já tem pregão. Eu espero vocês lá. Um dia abençoado aí, que você faça essas análises, que você tenha discernimento desse mercado. E se você gostou, se fez sentido, deixa seu comentário aqui, me fala o que você achou dessa análise. Tá fazendo sentido para você? Está gostando? Espero que sim. Abraço e até a próxima.